Olá, amigos e amigas do saber. É com grande satisfação que nós anunciamos o início do financiamento coletivo de nosso primeiro livro, Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. Essa obra é uma coletânea com mais de 80 textos que eu escrevi ao longo de 15 anos e faz parte desse projeto mais geral, mais abrangente, que é o Filosofia Vermelha. Vocês sabem que nós temos um compromisso com a divulgação da filosofia, com a divulgação do pensamento crítico, mas sem nunca perder o rigor e oferecer um material de qualidade. E este livro é parte desse projeto mais geral, mais abrangente. E os textos que estão lá são a fonte de tudo aquilo que a gente fala aqui no canal e que a gente fala também no podcast. Vocês já repararam que na logo do Filosofia Vermelha tem aquela frase em latim, De omnibus dubitandum est. Essa frase é justamente o título do nosso livro, Duvidar de Tudo. E é uma frase que o Marx considerava a sua frase preferida, sua frase predileta. É uma frase que o Hegel atribuía ao Descartes. O Hegel dizia que a filosofia do Descartes poderia ser caracterizada assim, um duvidar de tudo. E é justamente este o convite que nós fazemos com esta nossa obra. O convite é para que você olhe para a realidade ao seu redor e comece a ver tudo a partir de um novo ângulo, a partir de uma nova perspectiva, porque é isso que filosofia e psicanálise têm em comum. E quais são os temas dessa obra e para quem essa obra, Qual é o nível exigido já de conhecimento de filosofia ou psicanálise para compreender essa obra? Bom, então vamos lá. Os temas são os mais variados possíveis. Como eu afirmei, são mais de 80 textos. Isso significa que a gente está em cada capítulo tratando de alguma coisa diferente. E isso deixa a leitura muito fluida, Isso lembra um pouco os ensaios do Michel de Montaigne. Não sei se você já conheceu, já teve a oportunidade de ler os ensaios do Montaigne, mas cada capítulo Montaigne está falando de uma coisa diferente, E isso deixa a leitura bem dinâmica, bem agradável. E a nossa obra não foi escrita intencionalmente para ser como os ensaios do Michel de Montaigne, mas como referência é mais ou menos isso. Então, por exemplo, a gente vai tratar de temas mais sérios como a existência de Deus ou então a existência do mal no mundo. A gente vai falar de questões sociais como, por exemplo, a indústria cultural, o nazismo. E a gente vai falar até mesmo de coisas bem triviais como, por exemplo, por que tantas mulheres gostam de flores ou então por que a gravata é um símbolo inconsciente do pênis para os homens. Então, alguns textos eles vão estar ali num tom mais acadêmico, Porque a fonte são, às vezes, artigos que eu escrevi para revistas acadêmicas ou para comunicações na universidade, só que eu diria que 90% são textos exatamente como você encontra aqui no canal, Com a mesma linguagem, com o mesmo objetivo de deixar a mensagem clara. E por isso eu diria então que essa obra é uma obra principalmente para iniciantes. Não é uma obra acadêmica, não foi esse o objetivo. Eu poderia ter inicialmente, por exemplo, ter publicado em livro a minha dissertação de mestrado. Eu já recebi uns 2 ou 3 convites de editoras para fazer isso, mas não é exatamente o que eu quero, não é exatamente esse nosso trabalho aqui com Filosofia Vermelha. O mais importante é fazer com que vocês entendam o que a gente quer comunicar. E essa obra ela é parte desse projeto mais abrangente do Filosofia Vermelha. Então, se você acompanha o nosso trabalho no canal, no YouTube, ou através do podcast, ou através do nosso site, ou até mesmo você já é nosso aluno lá no curso de Introdução à Filosofia, então essa obra é para você, você vai gostar do conteúdo desta obra, desta coletânea. Para adquirir, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. Então, eu vou falar para vocês, por exemplo, alguns dos temas que a gente vai abordar. Eu vou ler aqui a partir do índice, então eu não vou falar todos porque são mais de 80, como afirmei, mas, por exemplo, alguns dos textos da seção de filosofia. O primeiro é Filosofia, o que é isso? Para que serve a filosofia? Alguns exemplos de falácias, a questão do mal em Agostinho, filosofia grega e teologia cristã, filosofia cristã é filosofia? Tomás de Aquino e o argumento cosmológico, a terceira via, contra fatos não há argumentos, sobre a natureza humana, uma crítica ao conceito burguês, a religião é o ópio do povo, explicando a afirmação de Marx. Vocês perceberam que alguns dos temas que estão no livro são temas que vocês já viram aqui no canal. E agora vocês têm a oportunidade de ler isso com mais calma, em forma de texto, ler as referências a partir de onde a gente faz o nosso conteúdo aqui. Então, na seção de psicanálise, por exemplo, alguns dos textos que a gente tem são O surgimento da psicanálise, uma breve introdução, Foi só uma brincadeira, Freud explica os xistes, Hegel e Freud, Aufhebung hegeliana na denegação ou Verneinung freudiana. Isso aqui é um artigo acadêmico que saiu numa revista de filosofia acadêmica e eu coloquei aqui também nessa coletânea. É uma relação entre Hegel e Freud, bem interessante o texto, eu acho.
Freud e a religião, a neurose obsessiva universal da humanidade, a psicanálise dos contos de fadas, materialismo dialético e psicanálise. E na seção de psicanálise, inclusive, tem até alguns textos nos quais eu interpreto os meus próprios sonhos, né? Porque principalmente na época que eu estava lendo sobre a interpretação dos sonhos, né, lá nos idos de 2009, 2010, eu comecei a interpretar meus próprios sonhos a partir da obra de Freud, justamente para compreender melhor essa questão da psicanálise, e eu tenho registro disso, né? E através desses exemplos, vocês vão perceber que fica muito mais clara, né, a exposição sobre interpretação dos sonhos. E aqui na terceira parte, né, alguns dos textos que estão na terceira parte, que é de Sociedade e Religião, são Por que o povo é alienado? Guy Debord e a Sociedade do Espetáculo, o conceito de indústria cultural em Adorno e Horkheimer, Adorno e a semiformação ou semicultura, a pseudoatividade política em Resignation, de Theodor Adorno, Psicologia de massas do fascismo, de Wilhelm Reich, O Bom Nazista, reflexões sobre Hannah Arendt e Eichmann em Jerusalém, Hegel e a dialética da evolução e da revolução, Jesus Cristo foi um revolucionário? O que é consciência de classe? Bom, então isso aqui são só alguns dos textos. Como vocês podem perceber, é uma variedade muito grande de textos e de temas, são mais de 80 textos e os temas são os mais variados. Então, espero que você nos ajude aí nessa primeira fase, que é do financiamento coletivo, adquirindo a nossa obra. A obra está saindo pela editora Alma Revolucionária, que é uma nova editora que está surgindo aí com esse propósito também de fazer uma educação popular, de trazer materiais a preços acessíveis e também com uma linguagem acessível. Então eu conto aí com a sua ajuda, com a sua colaboração, para que a gente possa aí no mês de abril estar com esse livro em mãos. Um grande abraço e até o próximo.